Você já se perguntou o que a Bíblia realmente diz sobre tatuagens? Será que é pecado? Ou será que estamos interpretando tudo errado? Fique comigo até o final deste vídeo e descubra uma perspectiva surpreendente sobre esse assunto. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando temas importantes como esse, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com conteúdo que edifica e transforma. E para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim você será avisado sempre que lançarmos um novo conteúdo. Contamos com você nessa jornada. Quando abordamos o tema das tatuagens à luz das Escrituras, um dos versículos mais frequentemente citados é Levítico 19:28, que afirma: "Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor." Para entender plenamente o que esse versículo significa, é essencial mergulharmos no contexto histórico e cultural em que foi escrito, pois isso nos dá uma visão mais clara das intenções por trás dessa instrução divina. O livro de Levítico foi escrito em um período em que o povo de Israel estava em formação como nação, logo após a sua libertação da escravidão no Egito. Deus, através de Moisés, estava estabelecendo um conjunto de leis que iriam governar a vida religiosa, social e moral de Israel. Essas leis tinham como objetivo separar o povo de Deus das práticas pagãs das nações vizinhas, que muitas vezes eram caracterizadas por rituais e costumes que Deus considerava abomináveis. Uma das práticas comuns entre essas nações pagãs era o uso de tatuagens e marcas no corpo como parte de rituais religiosos. Em muitas culturas antigas, essas marcas estavam associadas a cultos aos mortos e a divindades pagãs. Por exemplo, os egípcios, com quem os israelitas tinham uma longa história de contato, usavam tatuagens em rituais religiosos, particularmente em cerimônias funerárias. Esses atos eram frequentemente dedicados a deuses ou espíritos dos mortos, como uma forma de obter favor ou proteção no pós-vida. Diante desse pano de fundo, o mandamento em Levítico 19:28 aparece como uma forma de Deus proteger o povo de Israel de se envolver em práticas religiosas que não eram apenas estranhas ao culto do Deus verdadeiro, mas que também poderiam levar à idolatria. Ao ordenar que os israelitas não fizessem cortes no corpo nem tatuagens, Deus estava estabelecendo uma distinção clara entre seu povo e as nações pagãs ao redor. A mensagem era clara: Israel deveria ser santo, separado e distinto, refletindo a santidade do Deus a quem serviam. Para entender melhor o versículo, é importante notar que ele menciona dois atos específicos: fazer cortes no corpo e tatuagens. Esses atos estavam, muitas vezes, interligados nos rituais das nações pagãs. Os cortes no corpo eram frequentemente realizados em cerimônias de luto, como uma forma de expressar dor ou como um gesto para apaziguar os espíritos dos mortos. Em alguns casos, acreditava-se que essas práticas ajudariam os mortos a alcançar o pós-vida, ou que protegeriam os vivos de serem perseguidos pelos espíritos dos falecidos. As tatuagens, por outro lado, eram usadas para marcar a pele com símbolos que representavam divindades ou espíritos. Esses símbolos eram vistos como uma forma de ganhar proteção ou favor dessas entidades sobrenaturais. Em muitos casos, as tatuagens também serviam como sinais de aliança com uma divindade ou como uma expressão de devoção. Portanto, quando Deus proíbe essas práticas em Levítico 19:28, ele está fazendo mais do que simplesmente condenar o ato físico de marcar a pele ou cortar o corpo. Ele está rejeitando o sistema de crenças subjacente a essas práticas. Ao fazer essa proibição, Deus está protegendo os israelitas de adotar costumes que poderiam corromper sua fé e lealdade exclusiva a ele. Portanto, quando Deus proíbe essas práticas em Levítico 19:28, ele está fazendo mais do que simplesmente condenar o ato físico de marcar a pele ou cortar o corpo. Ele está rejeitando o sistema de crenças subjacente a essas práticas. Ao fazer essa proibição, Deus está protegendo os israelitas de adotar costumes que poderiam corromper sua fé e lealdade exclusiva a ele. Um aspecto importante a considerar ao interpretar Levítico 19:28 é a distinção entre a lei cerimonial e a lei moral no Antigo Testamento. Muitas das leis encontradas em Levítico são de natureza cerimonial,
o que significa que foram dadas para regular a adoração e a vida comunitária de Israel de uma forma que os distinguia dos povos ao redor. Essas leis cerimoniais muitas vezes tinham um propósito específico para o tempo e o contexto cultural de Israel, como as leis sobre alimentação, vestimenta e, neste caso, tatuagens e cortes no corpo. Com a vinda de Jesus Cristo e o estabelecimento da nova aliança, muitos dos aspectos cerimoniais da lei foram cumpridos e, portanto, não se aplicam da mesma maneira aos cristãos hoje. No entanto, a lei moral, que reflete o caráter eterno e imutável de Deus, continua relevante. A questão, então, é se a proibição de tatuagens em Levítico 19:28 deve ser vista como uma lei cerimonial, específica para o contexto cultural de Israel, ou como uma lei moral com aplicação universal. A interpretação de Levítico 19:28 tem gerado debates entre teólogos e estudiosos da Bíblia ao longo dos séculos. Alguns argumentam que, porque a proibição está enraizada em um contexto cultural específico, ela não se aplica diretamente aos cristãos modernos. Eles apontam que, como muitas outras leis cerimoniais do Antigo Testamento, essa instrução tinha a ver com a pureza ritual e a separação cultural, e não necessariamente com uma proibição moral absoluta. Outros, no entanto, veem esse versículo como refletindo um princípio moral mais amplo, que nossos corpos são templos do Espírito Santo e, portanto, devem ser tratados com respeito e integridade. Eles argumentam que, enquanto o ato de fazer uma tatuagem pode não ser inerentemente pecaminoso, as motivações e os significados por trás da tatuagem são cruciais para determinar se é uma prática que honra ou desonra a Deus. Levítico 19:28, à primeira vista, parece ser uma clara proibição contra tatuagens, mas quando exploramos o contexto histórico, cultural e teológico, percebemos que a questão é mais complexa. O que fica claro é que a instrução de Deus para o povo de Israel foi dada em um contexto onde a tatuagem estava associada a práticas religiosas pagãs e a cultos aos mortos. Portanto, a proibição visava proteger a pureza espiritual e a exclusividade da adoração a Deus. Para os cristãos de hoje, a interpretação desse versículo deve ser feita com discernimento, considerando não apenas o contexto histórico, mas também os princípios mais amplos das Escrituras sobre a santidade, a adoração verdadeira e o uso do nosso corpo como templo do Espírito Santo. A análise de Levítico 19:28 e a discussão sobre tatuagens à luz da Bíblia não se limita apenas à compreensão do contexto histórico e cultural do Antigo Testamento. É igualmente importante explorar as perspectivas teológicas e éticas que emergem de uma interpretação mais ampla das Escrituras, especialmente no Novo Testamento. Nesta sessão, vamos aprofundar nossa análise, examinando outros versículos e conceitos bíblicos que podem lançar luz sobre como os cristãos devem entender e abordar a questão das tatuagens. Um dos textos mais frequentemente citados em discussões sobre o corpo e suas modificações, incluindo tatuagens, é 1 Coríntios 6:19 e 20. O apóstolo Paulo escreve: "Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo." A ideia de que o corpo é o santuário, ou templo, do Espírito Santo, implica uma responsabilidade profunda sobre como usamos e cuidamos de nossos corpos. No contexto em que Paulo escreveu essas palavras, ele estava combatendo a imoralidade sexual que era prevalente na cidade de Corinto. Contudo, o princípio subjacente que ele estabelece, de que nosso corpo pertence a Deus e deve ser tratado com respeito e honra, tem uma aplicação mais ampla. Essa visão do corpo como templo de Deus sugere que as ações que realizamos com nossos corpos, incluindo a decisão de fazer ou não uma tatuagem, devem ser ponderadas à luz de nossa relação com Deus. A questão não é meramente estética ou cultural, mas espiritual. Devemos perguntar: minha decisão de tatuar meu corpo glorifica a Deus? Reflete o caráter de Cristo? Respeita o fato de que meu corpo é um templo onde o Espírito Santo habita? Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que a tatuagem pode ser, para alguns, uma expressão de sua fé ou um testemunho de sua jornada espiritual.
Nos últimos anos, muitos cristãos têm optado por tatuagens que representam sua fé. Versículos bíblicos, símbolos cristãos como a cruz, ou até mesmo imagens que contam uma história de redenção e graça. Para essas pessoas, a tatuagem não é um ato de rebeldia ou de imitação de práticas pagãs, mas uma forma de marcar em seus corpos a história da graça de Deus em suas vidas. Nesse contexto, o uso do corpo como uma tela para expressar a fé pode ser visto como uma extensão do chamado de Paulo para glorificar a Deus com nossos corpos. No entanto, essa prática deve ser acompanhada por um exame cuidadoso de motivações. A tatuagem é feita para glorificar a Deus ou para atrair a atenção para si mesmo? É uma expressão genuína de fé ou um ato impulsivo influenciado pela cultura ao redor? Outro texto relevante para essa discussão é Romanos 14, onde Paulo aborda a questão das disputas entre os crentes sobre assuntos controversos, como a alimentação de carnes sacrificadas a ídolos e a observância de dias sagrados. Paulo introduz o conceito de liberdade cristã, afirmando que, em questões onde a Bíblia não dá uma orientação clara, os cristãos têm a liberdade de agir conforme suas consciências, desde que o façam com fé e sem causar escândalo ou ofensa aos irmãos na fé. Romanos 14, 5, 6 diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Aplicando esse princípio à questão das tatuagens, podemos entender que a decisão de fazer ou não uma tatuagem pode ser uma questão de liberdade cristã. Se um cristão decide fazer uma tatuagem como uma expressão de fé e com a convicção de que está glorificando a Deus, ele pode exercer essa liberdade. Contudo, essa liberdade deve ser temperada com responsabilidade, levando em consideração o impacto que essa decisão pode ter sobre outros crentes e sobre o testemunho do Evangelho. Paulo adverte contra o uso irresponsável da liberdade, que poderia levar outros a tropeçar. Em Romanos 14, 13, ele diz: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Isso significa que mesmo que um cristão sinta liberdade para fazer uma tatuagem, ele deve considerar se essa ação poderia ser uma pedra de tropeço para outros, especialmente aqueles que são mais fracos na fé ou que têm uma consciência mais sensível. Outro aspecto importante a considerar é a influência da cultura na nossa decisão de fazer uma tatuagem. Em Romanos 12, 2, Paulo exorta os crentes: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vivemos em uma era onde as tatuagens se tornaram uma forma popular de autoexpressão, amplamente aceitas em muitas culturas ao redor do mundo. Contudo, a Bíblia nos chama a sermos críticos em relação à cultura ao nosso redor, não nos conformando automaticamente aos seus padrões. A decisão de fazer uma tatuagem deve ser feita não por pressão cultural ou desejo de se conformar, mas a partir de uma mente renovada que busca discernir a vontade de Deus. Isso levanta a questão de motivação mais uma vez. Por que desejamos uma tatuagem? Estamos sendo influenciados por uma cultura que valoriza a aparência e a autoexpressão acima de tudo? Ou estamos sendo guiados por um desejo sincero de honrar a Deus com nossas escolhas? Paulo nos chama a renovar nossas mentes, o que implica em um exame constante de nossas motivações e influências culturais. Além da liberdade cristã, Paulo também fala sobre a importância da consciência em 1 Coríntios 10, 23, 31. Ele afirma que tudo é permitido, mas nem tudo é construtivo ou edificante. Ele encoraja os crentes a fazerem todas as coisas para a glória de Deus. Vindo 31, sugerindo que, embora possamos ter liberdade em Cristo, nossas ações devem ser avaliadas quanto ao seu impacto espiritual. Paulo estabelece o princípio de que, em todas as nossas ações, devemos buscar a edificação mútua e a glória de Deus. Isso significa que, ao considerar fazer uma tatuagem,
o cristão deve refletir se essa decisão contribuirá para a edificação espiritual, tanto pessoal quanto da comunidade cristã. Além disso, deve-se considerar se a tatuagem servirá como um testemunho positivo que glorifica a Deus. A prática da tatuagem, assim como muitas outras questões de liberdade cristã, requer discernimento, maturidade espiritual e um compromisso com a glória de Deus acima de nossas preferências pessoais. Devemos perguntar: essa decisão me edifica espiritualmente? Edifica meus irmãos na fé? Honra a Deus e promove o Evangelho? A questão das tatuagens, à luz das Escrituras, é complexa e envolve uma consideração cuidadosa de vários princípios bíblicos. Enquanto Levítico 19:28 estabelece uma proibição em um contexto específico, outras passagens, como 1 Coríntios 6:19-20, Romanos 14 e Romanos 12:2, nos desafiam a pensar sobre como nossas decisões refletem nossa relação com Deus, nossa responsabilidade para com os outros crentes e nossa resistência à conformidade com a cultura secular. A decisão de fazer ou não uma tatuagem deve ser tomada com oração, reflexão e uma consideração profunda das Escrituras. Não se trata apenas de uma escolha estética, mas de uma decisão espiritual que deve ser feita com a consciência clara de que nossos corpos pertencem a Deus e devem ser usados para a sua glória. Ao final, cada cristão deve buscar a orientação do Espírito Santo, examinando suas motivações e considerando o impacto de suas ações no corpo de Cristo e no mundo ao seu redor. A questão das tatuagens no contexto bíblico, após termos explorado o contexto histórico e analisado, quando consideramos a ideia de fazer uma tatuagem como cristãos, é fundamental refletir sobre o significado por trás desse ato. A tatuagem é algo que fica gravado permanentemente em nosso corpo, servindo como uma marca visível de algo que escolhemos destacar ou lembrar. Portanto, para um cristão, essa marca deve ser algo que reflita sua fé e seu compromisso com Cristo. Há muitos cristãos que optam por fazer tatuagens que representem versículos bíblicos, símbolos cristãos ou mensagens de esperança e redenção. Para eles, a tatuagem se torna uma forma de testemunho, uma maneira de expressar sua fé de maneira pública e permanente. Esses crentes veem suas tatuagens como um lembrete constante do amor de Deus, da sua graça salvadora e do seu compromisso de seguir a Cristo em todas as áreas de suas vidas. Por exemplo, uma pessoa pode optar por tatuar uma cruz no pulso para lembrar diariamente do sacrifício de Cristo e da sua ressurreição. Outra pode escolher um versículo específico que tenha um significado especial em sua jornada espiritual, como um lembrete das promessas de Deus em tempos de dificuldade. Essas tatuagens, longe de serem meras decorações, são símbolos carregados de significado espiritual e pessoal. No entanto, é crucial que cada cristão examine suas motivações antes de tomar a decisão de fazer uma tatuagem. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre a importância do coração e das intenções por trás de nossas ações. Em Provérbios 16:2, lemos: "Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito." Isso nos lembra que mesmo quando nossas ações parecem boas aos nossos olhos, é Deus quem conhece as verdadeiras motivações por trás delas. Pergunte a si mesmo: por que eu quero essa tatuagem? É para glorificar a Deus ou para chamar a atenção para mim mesmo? É uma expressão genuína da minha fé ou estou sendo influenciado por pressões culturais e modismos? A motivação correta deve ser o desejo de honrar a Deus em todas as coisas, incluindo as decisões que tomamos sobre nossos corpos. Outro aspecto importante a considerar é como nossas decisões, incluindo a escolha de fazer uma tatuagem, afetam a comunidade cristã à nossa volta. A Bíblia nos ensina que, como membros do corpo de Cristo, somos responsáveis uns pelos outros. Nossas ações têm impacto não apenas em nossa vida pessoal, mas também na vida daqueles que caminham conosco na fé. Paulo, em 1 Coríntios 8, 9 e 13, discute a questão de comer alimentos sacrificados a ídolos, uma prática que em si não era pecaminosa, mas que poderia causar escândalo ou tropeço a outros crentes. Ele adverte: "Vede, porém, que essa liberdade não seja de alguma maneira pedra de tropeço para os fracos." Esse princípio pode ser aplicado à questão das tatuagens. Embora um cristão possa ter a liberdade de fazer uma tatuagem, ele deve considerar como essa decisão será percebida por outros.
especialmente por aqueles que são mais fracos na fé ou que têm uma visão diferente sobre o assunto. A responsabilidade cristã nos chama a viver de maneira que edifique os outros e promova a unidade no corpo de Cristo. Isso significa que, antes de fazer uma tatuagem, devemos refletir sobre como isso afetará nossos irmãos e irmãs na fé. Será que minha tatuagem poderia ser uma pedra de tropeço para alguém? Estou disposto a abrir mão dessa liberdade se isso significar manter a paz e a edificação mútua dentro da comunidade cristã? Particularmente relevante é a influência que nossas decisões têm sobre os jovens e novos convertidos. Os cristãos mais maduros são frequentemente modelos para aqueles que estão começando sua caminhada com Cristo. Se um jovem ou novo convertido vê um líder ou alguém que respeita fazendo uma tatuagem, ele pode sentir que é uma prática que deve imitar, mesmo sem ter uma compreensão completa das implicações ou sem considerar suas próprias motivações e a orientação de Deus. Portanto, é vital que aqueles que são vistos como modelos dentro da igreja sejam especialmente cuidadosos ao tomar decisões que podem influenciar os outros. A maturidade espiritual nos chama a viver de maneira que não apenas nos beneficie, mas que também leve em consideração o bem-estar espiritual dos outros. Em um mundo onde a tatuagem é uma prática amplamente aceita e até celebrada como uma forma de autoexpressão, os cristãos são chamados a refletir sobre como suas identidades se relacionam com as culturas ao seu redor. Romanos 12:2 nos adverte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A tentação de conformidade com a cultura ao nosso redor é uma luta constante para os cristãos. A sociedade moderna valoriza a autoexpressão e a individualidade, muitas vezes acima dos valores espirituais. No entanto, a Bíblia nos chama a sermos transformados pela renovação da nossa mente, o que significa que devemos pensar e agir de maneira diferente. Como cristãos, somos chamados a viver vidas que refletem a santidade, a sabedoria e o amor de Deus. Isso inclui como tratamos nossos corpos e as escolhas que fazemos em relação a eles. Se decidirmos fazer uma tatuagem, que seja uma expressão genuína de nossa fé, feita com o propósito de glorificar a Deus e edificar outros. E se decidirmos não fazê-lo, que seja também uma decisão baseada em nossa convicção espiritual e no desejo de viver de maneira que honra ao Senhor. Em última análise, a questão das tatuagens, como muitas outras na vida cristã, nos chama a uma vida de submissão à vontade de Deus, de responsabilidade para com os outros e de um compromisso contínuo com a santidade e o testemunho do Evangelho no mundo. Que possamos sempre buscar a direção de Deus em todas as nossas decisões, confiando que Ele nos guiará no caminho da verdade e da vida. A Bíblia não dá uma resposta direta e definitiva sobre tatuagens para os dias de hoje, mas nos encoraja a refletir sobre nossas motivações e a glorificar a Deus em tudo o que fazemos. E você, o que pensa sobre esse assunto? Deixe nos comentários a sua opinião e como você interpreta esses versículos. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse.